Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto, olha, super importante. Como é que a gente pode melhorar nossa comunicação e, claro, com isso, os nossos relacionamentos. Sabe aquela situação de ter que apontar um erro para alguém? Pois é, vamos explorar um jeito de fazer isso que constrói, que ajuda, em vez de machucar. E aí já começa com essa pergunta, né? Qual é o melhor jeito de apontar um erro? Essa é uma pergunta que, nossa, todo mundo já se fez em algum momento. Seja no trabalho, em casa, com os amigos, é um dilema de verdade. E a forma como a gente responde a isso pode definir a qualidade das nossas interações. Beleza? Então, para começar, vamos direto ao ponto que o nosso material base traz. Qual é o primeiro instinto de muita gente? A crítica. E é justamente aí que mora o perigo. Vamos entender por que essa abordagem, que é tão comum, pode ser tão, mas tão prejudicial. E a recomendação aqui é pá, direta e reta. Não critique. É isso. A primeiríssima regra para uma comunicação eficaz seria essa: evitar a crítica. Parece fácil, né? Mas vamos ser sinceros, isso vai totalmente contra um hábito que, muitas vezes, está super enraizado na gente. Mas por quê? Por que essa regra é tão importante? A razão é bem simples, porque a crítica dói, ela fere, ela atinge um lugar sensível em todo mundo. E como o nosso material bem lembra, ninguém gosta de se sentir ferido, né? É uma reação super humana, básica mesmo, e que a gente não pode simplesmente ignorar. E olha só que interessante essa comparação. De um lado está lá a crítica, e o resultado dela fere a outra pessoa. Simples assim. Do outro lado a gente tem a alternativa, a colaboração. E qual é o resultado? Ajudar. Percebe? A grande virada de chave está na intenção. E essa mudança transforma, completamente o resultado de qualquer conversa. Tá, mas o problema não para por aí na crítica que machuca. Isso é só o começo. O que acontece a longo prazo quando alguém tem o hábito de criticar? A consequência é bem mais séria, viu? O que a gente vê aqui é quase um mapa, um caminho. Primeiro, tudo começa com o hábito de criticar. Uma coisinha aqui e outra ali. Depois, o que acontece? Um afastamento gradual. As pessoas começam a se distanciar, sabe? E o destino final dessa estrada? O isolamento. É isso. Quem vive criticando, no fim das contas, tende a acabar sozinho. É um processo e é bem triste. Certo, já entendemos o problema. A crítica é ruim, leva ao isolamento. Mas então, o que fazer? Felizmente, existe um outro caminho, uma alternativa muito mais legal, muito mais positiva. Vamos dar uma olhada nessa abordagem construtiva. Aí vem a grande questão, né? Tá bom, se algo tá errado, o que se faz? Porque também não dá para simplesmente ignorar tudo. Se não é para criticar, qual é a saída? Como é que se aponta uma falha de um jeito produtivo? E a resposta, olha só, tá toda na intenção por trás das palavras. O segredo tá aí. A comunicação precisa vir de um lugar de amor, sabe? De carinho. O objetivo tem que ser de verdade ajudar. Não é sobre ficar apontando o dedo na cara de ninguém, mas sim sobre oferecer ajuda, dar um suporte para que a correção aconteça. Mas calma lá, que tem mais. Existe um jeito ainda mais poderoso, mais profundo de corrigir. Um jeito que vai muito além do que a gente fala. É, talvez a forma definitiva de inspirar alguém a mudar para melhor. E aqui está o pulo do gato, a cereja do bolo da nossa conversa de hoje. A ferramenta mais poderosa de todas não é o que se fala, mas sim o que se faz. Corrigir pelo próprio exemplo. Essa com certeza é a ideia mais forte que o nosso material traz. Mas o que é isso na prática? Liderar pelo exemplo. É simples. Significa que o nosso comportamento, as nossas atitudes, viram a maior lição de todas. É sobre influenciar de um jeito positivo, mostrando o caminho certo com as nossas próprias ações. E o melhor, sem precisar de uma única palavra de crítica. E para a gente fechar, fica essa reflexão. É uma baita mudança de perspectiva, né? Deixar de ser a pessoa que aponta o problema para ser a própria solução que todo mundo pode ver. A pergunta é: como as nossas ações podem ser a correção que a gente tanto quer ver por aí? Fica essa ideia para a gente pensar a respeito.